A SAF do Galo ainda não está pronta, mas por que a demora? Mês para injetar dinheiro no caixa já está definido. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Hoje peço desculpas a você, caro web espectador que está aí do outro lado, porque a voz não está tão legal, a gente vai ter que dar algumas pausas aqui nas falas, mas principalmente por conta de uma sinusite que me acomete aí, atrapalhando um pouquinho a sonorização, então peço a sua paciência nesse sentido, mas claro, não podemos parar de produzir conteúdo porque a voz ou o nariz não está bom. Então peço também que você deixe seu like, se inscreva no canal, participe conosco, é através do seu like, da sua participação, que o Bica Galo vai alçar voos mais altos. Posso contar com você? Muito obrigado pelos mais de 1.500 likes no vídeo de ontem. É conteúdo sério, é responsabilidade com você que está aí do outro lado. Jamais você verá uma chamada aqui no vídeo e não vamos te entregar este conteúdo. É apuração, é trabalho, né? É o jornalismo na essência, só aqui no Bica Galo. Então se inscreva no canal. Vamos falar um pouquinho então sobre a SAF do Atlético. É um assunto que dominou os bastidores do clube nos últimos 6 meses, mas que vem se esfriando aí à medida que o tempo passa, em decorrência das pessoas, em grande maioria, já saber o que vai se passar no clube nos próximos anos. Mas eu deixo a pergunta, será que realmente você sabe o que é a SAF do Atlético? O que vai acontecer nos próximos anos? Quais são as divisões da SAF? Você sabia que até você mesmo pode comprar uma cota da SAF do Atlético por R$1.000? Meus amigos, fiquem até o fim deste vídeo porque tem muitas surpresas. Vamos falar também sobre o tamanho do rombo que é a dívida do Atlético e quais são as projeções de pagamento dessa dívida, como que o clube pretende chegar a determinados valores. Fique até o final para saber de tudo isso. Vamos lá então, a SAF foi dividida em percentuais, onde a família Menin, estou falando aqui especificamente do contexto SAF, tá? O Atlético permanece com 25% do montante do clube e a SAF tendo então aí o restante. Dentro da SAF, do montante que tange a SAF, o Rubens Menin e a família Menin aqui em termos gerais deterá 68% de todo esse montante. O Ricardo Guimarães, em troca de um perdão de dívida, manterá 10% da SAF. 11% vai para o chamado FIP Vorcaro, que é um fundo de investimentos, que eu vou explicar um pouco à frente o que se trata, e outros 11% para o FIGA, um novo fundo de investimentos. O aporte total será de 600 milhões de reais. Ou seja, o valor que realmente será colocado nos caixas do Atlético ou no caixa do clube é de 600 milhões de reais, algo que até parece pouco a princípio, mas lá na frente eu vou te explicar como que o Atlético pretende utilizar essa grana toda. Aliás, a gente sabe de conversas de bastidores que o clube está sim negociando com os credores, buscando solucionar os problemas do Atlético, financeiros, que de fato eles assolaram toda a estrutura do Atlético nos últimos anos. Como que funcionam então estes fundos de investimento? Muito se fala sobre FIP, né? O que é FIP, Musi? Será que eu posso comprar um percentual do Atlético? Quais são os valores? Qual é a diferença entre FIP Galo Forte e FIP Figa? Então vamos explicar o passo a passo aqui para vocês, o que se tratam estes fundos. E você, torcedor atleticano, precisa saber isso. Eu acho que cabe ao jornalismo, às vezes, tentar explicar um pouco de uma maneira mais fácil do torcedor entender. Utilizamos muitas siglas, americanizamos demais as coisas no Brasil e às vezes se torna muito difícil para aquele que realmente faz o espetáculo acontecer, que é o torcedor, entender de fato o que são esses fundos, como que vão agir esses fundos e por aí vai. O FIP, segundo o site do governo federal, é o seguinte, tá? É uma comunhão de recursos e a nomenclatura FIP é o seguinte: Fundo de Investimento em Participações. Eu vou ler aqui agora o que está no site do governo federal. É uma comunhão de recursos destinados à aplicação de companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento. Cabe ao administrador deste fundo constituir este fundo e realizar o processo de captação de recursos junto aos investidores através da venda de cotas. Resumidamente é o seguinte, vamos lá, eu tenho uma empresa, eu comprei uma empresa, estou comprando uma empresa, só que eu quero dividir essa compra com outras pessoas. Eu quero ter recurso antes de comprar
essa empresa. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma pancada de gente e dizer o seguinte, estou falando de maneira bem seca aqui para vocês e bem direta. Ó, a empresa está aqui, meus amigos, só que eu vou dividir ela em 300 pessoas. Cada pessoa pode comprar uma cota que vai variar de 1.000 a 1 milhão de reais, por exemplo. As pessoas vão demonstrar interesse e vão comprar cotas. O Atlético, por exemplo, fez isso de uma maneira diferente há pouco tempo na Arena MRV. Precisava de fechar a construção do estádio, venderam cadeiras cativas, ou seja, você vende de maneira escalonada, parcelada as cadeiras cativas e ali aquelas pessoas acabam sendo, né, de maneira indireta, cotistas da Arena MRV. Você compra a cadeira, você é um cotista da Arena MRV, né? É mais ou menos a mesma coisa, estou traçando um paralelo aqui. A grande diferença é que estes dois fundos que vão injetar 200 milhões nos cofres do Atlético, repito, Família Menin vai injetar 400 e estes dois fundos injetarão 200 milhões de reais ao todo, 100 milhões para cada. O grande X da questão é que o FIP Galo Forte é muito diferente do FIP Figa. São construções de ideias diferentes. O FIP Galo Forte é capitaneado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, aquele mesmo que todo mundo viu aí nas notícias, que fez uma festa gigantesca para a filha dele, que, né, como se ele tivesse reconstruído ali um simulado a Arena MRV na festa da filha dele, um bilionário gigantesco aí do mercado de investimentos. Daniel Vorcaro, ele emitiu cotas, tá, para alcançar os 100 milhões de reais. Essas cotas, e daqui a pouco eu vou falar sobre datas, tá? O custo mínimo é de R$1.000 cada cota. Atingiu 1 milhão, 100 milhões, perdão, vamos parar de vender, é tudo planejado, é tudo feito de uma forma bem escalonada. Já o FIP Figa, veja bem, FIP Galo Forte, Daniel Vorcaro. FIP Figa trata-se de um outro tipo de investimento que é capitaneado, neste caso, pelo banco BTG Pactual, onde as cotas mínimas partem de 1 milhão de reais. Neste caso, estamos falando aqui de pessoas que têm muito dinheiro, que acreditam no projeto da SAF e que esperam um crescimento vertiginoso. Pense você vai investir, por exemplo, em ações. Tá? Você vê lá a empresa Magazine Luiza, Apple, são empresas que estão sempre crescendo no mercado. Estou citando exemplos básicos aqui, bem chulos, mas existem outras também, Nike, enfim, Jordan. Você pega a empresa que você vê uma possibilidade de crescimento e injeta um capital bem alto naquela empresa. É o caso, então, do FIP Figa, que é capitaneado pelo Banco BTG Pactual. Esta fase ainda não foi aberta e daqui a pouco eu explico os motivos, tá? Quem tiver uma cota, no caso, nos dois FIPs, é bem provável que tenha direito ao voto no Conselho de Administração. Ou seja, o Conselho de Administração será formado por membros, aquelas pessoas que vão definir o que vai acontecer daqui em diante para o Atlético. Como a família Menin tem a maior parte do clube, eles vão indicar mais pessoas a este conselho. Porém, tanto o FIP Figa quanto o FIP Galo Forte indicarão também alguém para estar ali, né, definindo por eles os votos. E talvez, não é uma certeza, né, que dentro destes fundos os cotistas possam votar naquele representante para o conselho. Ponto final, tá? Agora, a pergunta que sempre estão fazendo aí nas últimas horas, as pessoas que têm um pouco de noção do que vem acontecendo, é se estes fundos já estão em fase avançada, ou seja, já estão valendo, músico. Como é que está essa captação de recursos? O Atlético esperava os 600 milhões. Eles não existem ainda. Não, ambos seguem em fase de construção, tá, gente? E quando a gente fala fase de construção, ambos tiveram a legalização por parte do governo federal, tá? Em relação também ao CAD. O CAD a gente já falou que é um conselho de administração, né, que define se determinadas fusões, compras e etc. estão dentro da lei. Então a primeira parte, que é burocrática, ou uma parte dessa burocracia, já foi passada de fase. Consultamos uma fonte, tá, em relação a essas datas e que foi bem direto na resposta e disse o seguinte, olha só, sobre o FIP Figa, tá? Os processos são burocráticos, abro aspas aqui, os processos são burocráticos, mas avançarão à medida que tudo estiver em conformidade e sem riscos para a operação. Lembrando que o Galo Forte, o FIP Galo Forte, que é capitaneado pelo Daniel Vorcaro, já abriu a primeira emissão de cotas, salvo engano, no último mês, eu não tenho certo aqui a data, tá? No valor mínimo de R$1.000. E aí, no caso,
o Daniel Vorcaro, que é banqueiro também, depois vocês podem pesquisar isso aí na internet, já abriu as cotas no valor de R$1.000. Ou seja, os interessados em serem cotistas destes 10% da SAF já podem injetar essa grana. E essa primeira emissão de cotas, emitidas então pelo Vorcaro, é válida para os próximos 180 dias. O montante maior do aporte, relembrando, os 400 milhões, será então da família Menin. Agora, Múzio, quando que essa grana dos Menin vai entrar? Você está falando comigo que a parte do FIP Vorcaro já está valendo, o pessoal já está comprando, a outra não começou, ou seja, teremos dúvidas aí do que vai acontecer nos próximos meses, pelo menos em relação a esse investimento inicial. Mas e a grana dos Menin, que é a maior parte, o maior montante? Quanto que essa grana vai entrar nos cofres do Atlético? Eu vou falar para você isso agora, mas antes eu peço que você deixe o seu like. O like ainda está muito baixo, eu conto muito com essa participação de cada um de vocês aqui no Bica Galo. Gente, vocês não imaginam a importância que é você deixar um like ao vivo e um like depois, porque o YouTube ele recomenda para outras pessoas assistirem e a gente depende disso. Nós dependemos de audiência, nós dependemos dos patrocinadores para estar aqui falando para vocês, para comprar um microfone melhor, uma câmera sempre de alto rendimento, enfim, ajude o Bica Galo a crescer, a gente vai crescendo juntos. Vocês nos dão esse gesto de carinho, tenho a certeza que a gente vai estar sempre tentando retribuir, exaurindo o trabalho ao máximo, buscando o melhor possível. Quero deixar um recado rápido aqui também sobre a Biotecna, escola técnica fantástica, incrível, com cursos de R$ 97,00 do início ao fim a mensalidade. Meus amigos, quer se tornar um técnico? Não perde mais tempo não, acione agora a Biotecna, é gente séria, diga que você vê através do conteúdo do Muzi ou do Bica Galo, eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento possível e condições bem especiais. Pode ser assim? Bom, vamos lá então falar sobre o valor final da dívida após o investimento, tá? E quando os Menin prometem aí colocar essa grana no caixa do Galo. As fontes divergem em termos de datas, tá? A gente consultou uma fonte, consultamos uma outra fonte e ambas divergiram em termos de datas. Uma colocou uma data um pouco mais próxima do que a gente já está hoje e a outra já um pouco mais à frente, mas o fato é, tá, que eu pudesse aqui dizer para vocês, é que até o fim de novembro o Atlético realmente começa a usar esse dinheiro do investimento da família Menin como aporte inicial aí para poder começar a solucionar o problema das dívidas. O problema das dívidas do Atlético interessa muito, gente. Vou explicar o porquê. Tá? O Galo paga cerca aí de 8 milhões de reais por mês de juro e correção, sem abaixar um tostão da dívida. Ou seja, se você tem uma folha de 12, 13 milhões de reais, é metade da sua folha salarial do elenco, tá? Que você poderia ter de incremento ali como jogadores e não tem. Então, o Atlético vai quitar essa dívida para se tornar um clube um pouco mais sustentável. Eu vou explicar qual será o valor final de dívida que a SAF projeta aí nos próximos meses e o torcedor certamente ficará muito feliz com isso, tá? Qual é o valor final dessa dívida após o investimento? Passo a passo para vocês aqui. A dívida do Atlético hoje é de 1 bilhão 920 milhões de reais, a maior dívida dentre todos os clubes do país, tá? A venda do Diamond, pouca gente sabe disso, mas aqueles 165 milhões correspondentes, acho que a 24% do final do Diamond, serão repassados à SAF. Por quê? De 1 bilhão 920, teremos aí essa redução deste valor do Diamond, caindo a dívida para 1 bilhão 742 milhões. Guardem os números, porque eu vou seguir com eles aqui agora, tá? Ricardo Guimarães e Rubens Menin. Por que Ricardo Guimarães tem uma cota no Atlético se ele não está investindo dinheiro de maneira direta? O Ricardo Guimarães tem uma dívida a receber do clube, essa dívida não foi paga, então ele teoricamente abre mão dessa dívida por uma cota no Atlético. Não investe dinheiro, mas também o Atlético ou a SAF não terá que pagar o Ricardo Guimarães. Gente, é o que eu falo para vocês, tá? Muitas pessoas falam assim, mas ele poderia abrir mão nessa dívida, ele poderia perder esse dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, cara. Sabe, você tem dinheiro, você pode investir em outra coisa, você ajuda o clube e você não quer esse dinheiro de volta, tenha santa paciência, né? E para mim tá de bom acordo porque 10% do SAF não é muita coisa. Vamos lá, dizendo então, de forma direta, o abatimento da dívida Ricardo Guimarães e família Menin, aliás, a maior parte dessa dívida é da família Menin e o outro percentual do Ricardo Guimarães correspondem a cerca de 300 milhões de reais.
Eu disse para vocês, então, Diamond mais o abatimento dessa dívida. Então, saímos de 1 bilhão 742 milhões para essa redução de 300 milhões de reais a mais. E aí, uma dívida final que fica de 1 bilhão 422 milhões de reais. Ainda assim, é uma dívida muito alta e aquela grana que eu falei para vocês, que corroem 8 milhões dos caixas do Atlético todos os meses, serão aí um pouco diluídas nos próximos anos. De que forma, tá? O valor do aporte da família Menin é de 400 milhões de reais e 200 milhões, como eu disse, dos dois fundos, 100 milhões de cada, 600 milhões de reais. Com estes 600 milhões, há uma projeção interna do Atlético de que com 600 milhões você consegue renegociar uma dívida total de 810 milhões de reais. Ou seja, o valor da dívida final, volto lá atrás, 1 bilhão 920, tem o abatimento do valor do Diamond, tem os 300 milhões, Ricardo Guimarães e família Menin, e aí 810 milhões que sobram também desse valor, desse aporte que será feito tanto pela família Menin, assim como pelos dois fundos. O valor final desta dívida, 622 milhões de reais. O Atlético espera ainda, um detalhe importante, tá? Saímos então de 1 bilhão 920 para 632 milhões de reais. Como reduzir mais ainda essa dívida? Há uma parte que o clube já trabalha nos bastidores em relação ao Profut. Conseguindo finalizar todos os trâmites sobre o Profut, essa dívida de 622 milhões de reais cairia aí para cerca, segundo uma fonte, de 529 milhões de reais. Resumidamente, 529 milhões de reais sem dívida circulante, ou seja, sem dívida a curto prazo, com juro alto, o Atlético tende sim a ter um respiro gigantesco. Relembrando, tá? Os 529 milhões de reais de dívida que sobram permanecem com a SAF. A SAF, à medida que compra o Atlético, os investidores, eles ficam responsáveis pela Arena MRV, pela sede de Lourdes, dentre outras coisas, e ao mesmo tempo com toda a dívida do clube. Quem responde pela dívida do Atlético é a SAF, não é mais o clube. Então, nos próximos 30 anos, o Atlético será gerido por estes, vou dizer aqui, 4 grupos. Família Menin, Ricardo Guimarães, FIP Vorcaro e o outro grupo aí relacionado ao Banco BTG Pactual. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? É muita informação. Amanhã eu vou trazer mais um conteúdo super especial aqui para vocês. Eu não quero adiantar a pauta porque é legal demais, vocês vão ficar surpresos, tá? O canal Bica Galo tentando sempre fugir daquilo que todo mundo faz. Sair fora da boiada, tentar explicar um pouco mais um conteúdo para vocês. Trazer algo diferente, trazer algo que possa realmente fazer um pouquinho de diferença na vida do torcedor, de maneira explicativa, sem falar muito sobre terminologias e etc. É o que eu tentarei fazer para vocês sempre aqui. Mercado de transferências, falar sobre contratações, saídas, também sempre estaremos falando de bastidores. Vocês sabem disso, pode procurar a gente também. Não só nos meus conteúdos, mas do Marco Geves, que está aqui todos os dias, às 8 da manhã, de terça a sexta, às 8 da manhã, tomando café com o Geves. Tamo junto e misturado, quero deixar um recado breve aqui também sobre a Camila Ferraz. Tá precisando de crescer cabelo, meu amigo? Olha aí, ó. Tá com aquelas entradas, careca? Procure a Camila Ferraz. É único, tá? Um serviço sensacional. Você, mulher, homem, que tá com queda de cabelo abrupta aí, não perca mais tempo. Tamo junto, te espero amanhã. Deixem aquele like. E antes de sair, gostou do meu vídeo? Comente a cidade de onde que você tá falando, gente. Na sexta-feira tem os abraços, tá? Então você precisa deixar nos comentários e não no chat, nos comentários, o seu nome e a cidade de onde está falando, para que na sexta-feira eu possa lembrar de você aqui. Beleza? Obrigado de coração, te espero amanhã, à 1 da tarde. Fui!